Bom dia, pessoal. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Segunda-feira, 27 de abril, está começando mais um Papo das 9, iniciando mais uma jornada, mais um período no nosso calendário de enfrentamento glorioso de todos os momentos que, eventualmente, nesse período de isolamento social, enfrentando a pandemia, possamos nos nutrir do que há de mais inspirador, de mais essencialmente motivador, para que a gente não abra guarida, não dê campo para aquilo que eventualmente possa dificultar essa transição, o transcurso desse período que vai passar. Enquanto não passa, estamos juntos, enfrentando esse isolamento social tão importante e necessário, né? Essa nova rotina. Passa de um mês, né, que nós estamos nessa toada e juntos enfrentamos isso melhores, né? E essa pandemia nos encontrou tecnologicamente melhor capacitados do que a última grande pandemia que teve lugar no mundo, que façamos, portanto, bom uso dessas ferramentas em favor da nossa sanidade, do nosso equilíbrio, da nossa serenidade e da nossa capacidade de usar para o bem esses recursos. Então, abrindo os trabalhos com minutos de sabedoria que eu abri há pouco, na página ou na mensagem 28 é o toque de hoje do nosso querido Carlos Torres Pastorino para o Papo das 9. Diz ele: visite os pobres e enfermos. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. O consolo que você levar, mesmo com sacrifício de sua parte, é a garantia de que está cumprindo um dever cristão. Não espere que o procurem para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Então vejam, numa mensagem curtinha, que é o estilo desse livro, Minutos de Sabedoria, que inspirou tantos outros no mercado editorial, nós vamos ver como o Pastorino se preocupa em dar pistas do que seria uma atitude nobre de quem leva a sério não apenas o Evangelho de Jesus, mas uma perspectiva de qualificação do próprio ser, né? Uma promoção dos seus valores, da sua índole, da sua personalidade, e como a gente não deveria perder a oportunidade de oferecer, de hipotecar ajuda. E ele fala da ajuda material, ele fala da ajuda espiritual. Consolar, ajudar, está numa situação difícil, vulnerabilizado, fragilizado. E nós estamos vendo isso por aí. A reportagem ou de algum show, de alguma live, né? Tá tendo tantas lives de artistas brasileiros e internacionais. Essa troca de informações e, eventualmente, percebendo em alguém a necessidade premente de um desabafo, de uma conversa mais profunda, se habilitar a fazer essa escuta atenciosa e amorosa, que é difícil. Nos dias de hoje, boa parte de nós se considera demandante de atenção, carinho e cuidado, e por vezes a gente perde a perspectiva de que temos um potencial enorme, gigantesco, de com pouco oferecer muito. Eu tenho vários amigos por aí ligados à instituição. Eu já ouvi mais de uma vez eles dizerem assim: está no meu dia de plantão, mas eu estou tão assim de mal com a vida, ou eu estou com uma febrinha, estou com uma moleza. E mais de um voluntário já me disse que, bancando tudo que está causando algum tipo de amarra, algum tipo de dificuldade para poder cumprir o plantão, vai para o local do atendimento, né, na sede do CVV, em cada cidade, realiza o plantão de 4h30 e sai do plantão invariavelmente melhor do que entrou. É impressionante o relato.
E eu acredito que esse relato se multiplique pelo Brasil em qualquer frente de trabalho voluntário. Quem se habilita para o trabalho voluntário se imuniza, cria anticorpos para diferentes gêneros de baixo astral, abatimento, porque você está esquecendo de si mesmo e você está se doando, você está sintonizado com um trabalho que tem uma nobreza e que tem uma proteção. Aí é outra história, que eu não vou entrar agora nesse território, mas todos nós que nos habilitamos ao trabalho voluntário, nós estamos nos filiando a um gênero de assistência espiritual diferenciado. Porque é isso que faz a diferença, em última instância. Estamos aqui para isso, para aprender isso. O resto vem junto, mas depois. Indicação hoje de literatura raramente faço isso aqui, quem acompanha o Papo das 9 todo dia sabe. Ontem mesmo, domingo, eu recomendei um livro do Valdemar Falcão que traz 9 depoimentos de 9 pessoas ligadas a 9 tradições espirituais diferentes, as trajetórias de cada uma delas e como é bonito o relato de quem faz essa escolha e consagra boa parte do seu tempo e da sua energia na direção do cultivo da fé com a sua respectiva coloração. Não tinha nenhum espírita entre os 9. Então hoje eu me reservo o direito de recomendar um livro de uma amiga chamada Sueli Caldas Schubert. Chama-se Transtornos Mentais. A quarta capa traz o resumo do livro dizendo assim: problema crescente, os transtornos mentais atingem inumerável parcela da humanidade. Depressão, toque, agorafobia, estresse, psicose, autismo, obsessão e outros tantos tormentos afligem o ser humano. Este livro apresenta a visão espírita dessa problemática, abordando seus diversos matizes psiquiátricos, psicológicos e obsessivos. Sueli Caldas Schubert é uma palestrante reconhecida dentro do movimento espírita e o livro me atraiu muito pela competência na organização das informações, porque a numerosa família de patologias de ordem mental é apresentada no livro segundo a medicina da Terra, e muito bem apresentada. E depois vem a visão espírita da mesma patologia. É interessante para quem estuda a doutrina e é interessante também para quem não tem propriamente maiores vinculações, mas alguma curiosidade de saber como, do ponto de vista espírita, essas patologias ocorrem e qual seria a terapêutica complementar para o enfrentamento dessas patologias. Aqui no Rio de Janeiro é curioso, o hospital referência para o enfrentamento da Covid-19 chama-se Ronaldo Gazzolo. Ronaldo Gazzolo eu tive o prazer de conhecer, ele já está desencarnado, quando era secretário municipal de saúde. E ele foi um secretário tão bom que 3 prefeitos diferentes o escolheram para ser secretário municipal de saúde. Ele era espírita e ligado ao Lar de Frei Luís, que é uma instituição espírita que fica em Jacarepaguá. E ele criou no Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecer e visitar, o primeiro hospital holístico, assim denominado, lá no Lar de Frei Luís. Em síntese, o hospital holístico ele faz uma combinação da medicina da terra com médicos formados e com suas especialidades, a prescrição de remédios, a terapêutica convencional, que é muito importante. Entretanto, o hospital holístico ele também tinha e tem a função de complementar a terapêutica da terra com preces, com passes magnéticos, com água fluidificada. E uma coisa não invalida a outra. Portanto, é muito interessante a gente conhecer essa forma da gente tentar entender doença e saúde numa perspectiva que extrapola o perímetro da materialidade, do corpo físico, né? E já falamos aqui mais de uma vez que
Em várias universidades do Brasil e do mundo, existe o curso de saúde e espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, mas são pesquisas de ponta. Os Estados Unidos são o país que mais tem universidades famosas, importantes. Aqui no Brasil, a USP, Universidade de São Paulo, a Universidade Federal Fluminense. Da investigação, o estudo investiga a origem da saúde da doença, que não estaria propriamente circunscrita a órgãos, glândulas, sistema imunológico, não seria o ponto de partida. O corpo refletiria alguma questão que não é tangível e visível e que determina estados de maior ou menor vulnerabilidade a doenças. É interessante. Portanto, transtornos mentais, Sueli Caldas Schubert. Sugestão de doação para hoje, gente. A Universidade Federal do Rio de Janeiro pede ajuda através da Fundação Copetec para criar. Aliás, criar não, já foi criado o protótipo. Eles querem produzir 1.000 ventiladores mecânicos, que é esse produto que está faltando no mercado, e é caríssimo o preço do equipamento importado para quem está com a Covid-19 no seu grau mais avançado e precisa de respiração mecânica, porque não consegue, a pessoa não tem força para respirar. Esses ventiladores importados chegam a custar 50, 70, 80 mil reais. É um absurdo, porque não vale isso. Mas tem muita procura, pouca oferta. Então eles desenvolveram um aparelho que pode custar 5 mil reais a unidade. E eles estão pedindo ajuda para arrecadar 5 milhões de reais e produzir, no intervalo de um mês, 1.000 aparelhos. 1.000 aparelhos. Então, eles estão pedindo essa ajuda. Fundação, se você quiser ajudar a produzir esses 1.000 ventiladores em um mês, para chegar onde precisa, acesse, coloca lá na ferramenta de busca Fundação Copetec, C-O-P-P-E-T-E-C, Copetec, com C mudo no final, e coloca a palavra ventiladores, que vai sair em algum site de notícias informando qual é a conta bancária. E eu acabei de acessar, minutos atrás, uma informação da Globo News dando conta de que a USP conseguiu, a Universidade de São Paulo, já criou um ventilador mecânico por um preço ainda menor, de R$1.000, que cumpriria bem essa função e que está na fila lá para o aval da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para, com o sinal verde da Anvisa, disponibilizar isso no mercado. Eu não sei se esses R$1.000 é o preço de custo ou se é o preço final quando houver autorização para comercializar. De qualquer maneira, são boas notícias. Eu estou compartilhando boas notícias aqui que aludem à capacidade que o Brasil desenvolveu rápido de não depender de outros países como a China para produzir seus próprios ventiladores. É ou não é uma boa notícia? Bom, eu vou trazer outra notícia importante sobre os kits de teste que já estão disponíveis no Brasil. E a gente precisa estar muito atento em relação aos diferentes tipos de testagem. A testagem mais certeira e precisa é a testagem denominada molecular. Há a necessidade de você dispor de um aparato, alguém vai fazer a coleta da mucosa da garganta, dizem que é muito desconfortável, coloca um cotonetão para fazer a coleta na garganta da mucosa e também dentro do nariz, lá dentro, para pegar essa secreção, esse fluido que é levado para o laboratório. Quem faz a coleta precisa estar completamente protegido. Você está mexendo ali nas entranhas da pessoa. E você vai levar para o laboratório. O laboratório vai informar se a pessoa que fez o exame tem ou não tem o novo coronavírus, ainda que ela esteja assintomática. Ah, estou de boa, não estou sentindo nada, está tudo bem comigo. Você pode ser um portador assintomático do novo coronavírus. Este é o teste molecular. Esse é o teste mais certeiro e esse teste é que está em falta no mercado, no mundo e no Brasil, ok? Aí temos o teste sorológico.
Esse teste sorológico é aquele que já é vendido em farmácias por aí. São caros os kits porque tem muita gente procurando. Pode custar até R$ 500 ou mais, dependendo do lugar. E há uma profusão de marcas diferentes. A Anvisa já recebeu 160 pedidos de licenciamento de testes. 41 desses kits já foram licenciados. Então, eles estão por aí. Qual é o problema deles? E há uma pesquisadora hoje escrevendo um artigo no jornal O Globo cravando esses testes sorológicos que são rapidinhos. Você vai lá e faz a coleta do sangue, uma gotinha de sangue do dedo, e ele já vai dizer o quê? Se você teve contato com esse vírus há muito tempo ou há pouco tempo. Então, vai dizer se você já se encontrou com o novo coronavírus por aí. Qual é o problema? Essa coleta de sangue precisa ser feita após o 7º dia de contágio. E ninguém sabe isso. Quando é que você foi contagiado? É impreciso, a gente não tem noção. Mas para esse teste dar resultado certeiro, a coleta do sangue precisa ser feita após o 7º dia de contágio. Ah, André, e se eu não tiver essa informação? Se eu for na farmácia comprar o kit caríssimo, pego a gotinha de sangue e vou lá e vejo se eu tive ou não contato com um vírus. A informação é de que pode dar falso negativo em até 80% dos testes. Ontem aconteceu uma coisa comigo que eu acho que eu devo compartilhar. E eu não vou citar os lugares onde eu tive que ir, porque eu não quero ser injusto. Ontem, domingo, eu decidi ir bem pertinho aqui de casa, numa lanchonete, para comprar uma quentinha. Muitos amigos meus recomendaram, falaram, lá é bom, pode ir lá, é gostosa a quentinha. Como eu não sou um exímio cozinheiro, como eu tenho minhas limitações enormes assim de preparar meus pratos, eu falei, domingo vou dar essa trégua, é perto de casa, botei minha máscara, mão lavada, evitando aglomeração, fiquei do lado de fora da lanchonete esperando ficar bem rarefeita a circulação de pessoas. Quando estava vazio, eu entrei, perguntei, posso levar a quentinha delivery daqui mesmo para casa? Pode. E aí eu vi, gente, a pessoa que estava na caixa registradora pegando em dinheiro, pegando em cartão de crédito, aí pegava telefone para fazer encomenda com a canetinha, anotava. Essa pessoa também estava no balcão tampando a marmitex lá para entregar. Sem lavar a mão. Recuei. Fui embora. Não vou comprar mais lá. Não quero saber. Na volta para casa, falando, puxa, vou ter que comer alguma coisa. O que eu faço da minha vida? E aí resolvi parar numa lanchonete, outra, ainda mais próximo de casa, bem pertinho. E falei, faz tempo que eu não tomo um açaí. Vou tomar um açaí. Aí eu perguntei, tem açaí para eu levar para casa, que não é para tomar ali? Tem açaí. Ah, então vou querer um açaí 500, porque aí seria tecnicamente quase um almoço. Muito bem. Aí a pessoa que estava no caixa falou assim, ô fulano, prepara açaí 500. Esse fulano estava do lado de fora, tinha um grupinho fazendo um churrasquinho. Ele pegou uma linguiça com uma mão, estava com um copo, não vi o que tinha dentro do copo, na outra. Entrou na cozinha para fazer o meu açaí. E eu meti o olhão ali, sabe? Então eu estou impressionado, as pessoas estão usando máscara. Nas duas lanchonetes citadas por mim, elas estavam usando máscara. E elas não estavam lavando as mãos. Para servir comida, para preparar açaí, para preparar prato feito, gente. Então cuidado por aí, viu? Cuidado. A gente precisa saber quais são os fatores de risco, de contágio e mãos que não são lavadas na hora de empacotar, na hora de processar alimento, é risco para você. É risco. Então presta atenção e dá o recado numa boa. Eu procurei no açaí, eu não quis faltar com a educação, mas eu falei, eu não posso tomar um açaí de uma pessoa que não lavou as mãos, pô. Evidente. Roseli, André, por que existem pessoas assintomáticas com o coronavírus? Não sei. E ninguém sabe. Esse é um mistério. Você se lembra que antes, quando veio a informação da China, do novo coronavírus, um vírus apareceu na China.
a presunção é de que apenas as pessoas idosas deveriam ter muito cuidado e o resto da população teria mais resistência imunológica. Não foi assim em boa parte do mundo. Quer dizer, a gente está vendo sim a maior vulnerabilidade de idosos e quem tem doenças pré-existentes, mas temos vários problemas envolvendo jovens. Tem bebê que já foi acometido e faleceu, tem crianças que foram acometidas do novo coronavírus e vieram a óbito. Então, esse vírus não é uma ciência exata. E não sabemos ainda por que algumas pessoas são assintomáticas. Ciência não é a arte de ter respostas. Ciência é a arte de fazer as perguntas certas, que vão encetar a investigação. A gente precisa saber por que existem pessoas assintomáticas. E eu tenho certeza que está todo mundo atrás disso. Nazário Gomes, na minha cidade tem gente usando remédio para piolho, achando que vai ficar protegido, e é muita gente. Reportagem sobre isso seria possível? Nazário, passa o nome da tua cidade. A tua cidade está fazendo algo bizarro. Porque se alguém achou, vá lá, hipoteticamente, remédio contra piolho, qualquer outro remédio, alguém que fez uso, por alguma razão, vai relatar que achou-se imune ou resolveu mais rápido o problema da Covid-19 e espalha esse boato aí. Aí o povo vai na farmácia comprar o remédio. Isso é uma manifestação, e eu digo isso com muito respeito, de superstição, mistificação ou ignorância, ou as três coisas juntas. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, com todo respeito, o remédio para piolho, na minha época, eu tenho 53 anos, quando eu era pequeno, era altamente tóxico. Hoje em dia já há versões soft de remédio para piolho, né? Uma coisa maravilhosa da gente estar vivendo no século XXI é que mudaram as armas para enfrentar piolho. Agora, numa cidade, todo mundo comprar remédio para piolho achando que vai resolver o problema da Covid-19 é algo absurdamente bizarro. Não faz sentido. Tem que saber o nome da cidade, tá, Nazário? Adriana Vilar Horta. Bom dia, André. Li que o toque de recolher nas favelas pelos traficantes está sendo positivo no combate ao coronavírus. O que acha disso? Olha, isso aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não sei se continua acontecendo, me parece que sim. Essa é uma questão delicada, né? Porque o traficante é um criminoso. Mas é um criminoso que está inserido numa comunidade. O traficante, às vezes, cresceu, ele nasceu ali, ele cresceu ali. Os amigos dele, a família dele, está todo mundo ali. Aí, se o criminoso, líder da quadrilha de traficantes, entendeu o risco e ele está no poder daquela comunidade, ele vai determinar o que ele acha que é o melhor. E sim, aconteceu isso em várias comunidades do Rio de Janeiro, né? E isso, assim, você vai me perguntar o que eu acho disso? Bom, eu sou a favor de qualquer medida que proteja a vida. Eu preferia viver numa cidade que não tivesse esse domínio de criminosos, sejam traficantes ou milicianos, sobre a vida das pessoas. Porque isso é um pesadelo enorme. É um pesadelo. Agora, se esses bandidos tomam a decisão de eliminar a circulação de pessoas nas ruas, ainda que isso signifique, por vezes, um constrangimento ilegal, porque nem o governo fez isso, o governo brasileiro e os governos estaduais não determinaram toque de recolher. Mas se isso impediu transmissão de vírus, é algo criminoso, é algo que não deveria estar acontecendo, mas vamos reconhecer, poderá determinar, não estou afirmando, redução na velocidade de contágio. Repito, o melhor seria não ter toque de recolher imposto por bandido, tá? Não deveríamos depender disso para resolver problema de saúde pública, se é que me entende. Cris Caldas. André, recebi um vídeo ontem sobre o uso de um anticoagulante em São Paulo,
com resultados positivos sobre o Covid-19. Você tem alguma informação sobre isso? Não sei que vídeo é esse. Eu, como jornalista, quando recebo um vídeo, quando recebo uma notícia, qual é a minha preocupação? Checar a fonte. Então, se vocês quiserem compartilhar comigo alguma informação e puderem citar a fonte, eu fico mais à vontade para conversar. Porque sem uma fonte, isso pode vir do território do fake news. E isso é péssimo, a gente começar aqui a conversar especulando sobre benefícios terapêuticos de um anticoagulante sem se dar conta de que a origem dessa informação pode ser absolutamente fraudulenta. Fraudulenta. Isso é muito sério. Regina Nogueira. André, nos supermercados notei que o pessoal que faz reposição nas prateleiras fica com a máscara colocada no meio fora da boca e ficam conversando. Eu pedi para acertar a máscara e não deram bola. Orientação? Bom, eu estou vendo, eu comentei ontem aqui, né, no Papo das 9, nas ruas, muita gente andando com a máscara literalmente assim, ó, no queixo. Vira um protetor de queixo, né? A boca fica para fora, o nariz para fora. Se ficar o nariz para fora, só a boca proteger, também não adianta. A máscara não é para ser tocada, esfregada, quando coça, não é para a gente coçar do lado de fora. Vamos lá, vamos ver pelo lado positivo. Nós estamos aprendendo a importância da máscara e como usá-la. Então nós ainda estamos na fase de enamoramento, né? Nós estamos paquerando a máscara. A gente ainda não aprendeu a lidar com ela da melhor maneira possível. Uma fase de conhecimento. Daqui a pouco não é mais admissível que a gente, tendo informação e tendo a máscara, repita os mesmos erros de sempre, né? As máscaras, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, são muito acessíveis. O preço médio é de R$ 5,00 a unidade. E eu já disse aqui que, se for possível para você, priorize a compra da máscara, já que há muita oferta, daquelas pessoas que dependem desse recurso para sobreviver. Tem muita gente fazendo bico, produzindo máscaras muito bonitinhas, criativas e seguras. Então, se a gente juntar o útil ao agradável, eu preciso de máscara, vou comprar de quem? Vou comprar de quem está dependendo desse recurso. Está aí uma forma de ajudar, beneficiando você também que precisa de máscara, né? Agora, o uso correto da máscara virá com o tempo. Oremos, porque precisa mesmo. Débora Sanches, e qual a sua opinião sobre o Brasil ficar fora da aliança da Organização Mundial da Saúde? O Brasil está sendo achincalhado mundo afora por várias razões. O nosso ministro das Relações Exteriores, dias atrás, cometeu a imprudência de publicar um texto dizendo que, chamando o novo coronavírus de comunavírus, porque ele levou a sério o texto escrito por um autor europeu que falava que, graças à pandemia, o mundo ia descobrir as vantagens de prestar mais atenção em políticas que seriam convergentes com a ideia desse autor do que seja comunismo. Aí o nosso ministro das Relações Exteriores compra, leva a sério, né? E dá publicidade. É um texto absolutamente irrelevante. Mas usa esse texto para ideologizar a pandemia. É inacreditável. É inacreditável. Assim, do ponto de vista da imagem internacional, o Brasil está numa estaca próxima de zero, se não abaixo de zero. E a gente tem o troco. A Organização Mundial da Saúde não considera hoje o Brasil digno de ocupar um assento num conselho internacional que discute e debate em alto nível o enfrentamento da pandemia. Embora nós tenhamos técnicos na área da saúde, mas não temos oficialmente o país com um assento nesse conselho. É o custo, né, dessa verborragia negacionista da ciência. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. E vai levar tempo para a gente recuperar esse prestígio que tínhamos. Solange Farias, André, e sobre a subnotificação de casos em pessoas negras e pobres? Bom, a subnotificação, ela não escolhe nível de renda nem cor de pele.
porque a gente não tem testagem que consiga aferir rápido e as pessoas têm que ser enterradas rápido. Então você tem subnotificação. Tem gente com Covid que não foi diagnosticada com Covid. Tem gente que veio a óbito por colapso no sistema respiratório e edema pulmonar, que é diagnosticada a causa mortes como síndrome respiratória aguda grave. Não é oficialmente Covid. Tudo isso é subnotificação. Agora, onde você está falando de negros e pobres, talvez seja o fato de agora, em alguns lugares do Brasil, isso também acontece, no Rio, há um número crescente de óbitos em casa, né? E há um problema humanitário. A pessoa morreu dentro de uma favela, uma comunidade que tem lá um traficante, um miliciano. Você tem que chamar o serviço funerário, certo? E nem todo mundo que trabalha em serviço funerário se sente à vontade de entrar numa comunidade. Então o corpo fica lá esperando a remoção. Isso é um problema. Não tem propriamente a ver com subnotificação. Tem a ver com a logística de transporte de pessoas doentes ou pessoas que vieram a óbito, seus corpos, em lugares que, por vezes, são tão violentos. Primeiro para a própria comunidade, depois para quem não é dali, para ter que entrar. E isso gera... É bárbaro, é uma coisa assim inominável, num momento de tanta dor, né? A Fabiana Nascimento diz que mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, e está com problema com a água, que estaria levemente esverdeada, a água de beber. O filtro dela foi trocado há um mês e não se fala mais nada do problema da água da SEDAI. Bom, são 9 milhões de clientes da SEDAI. Com certeza não é um problema generalizado que você reportou. E você que paga a conta da SEDAI tem o direito, eu diria o dever, de denunciar. PROCON, Ministério Público, certamente você já fez contato com a SEDAI e reportar isso à imprensa. Então faça contato com as redações e filme, fotografa as imagens dessa água que não deveria ter cor, não deveria ter cheiro, não deveria ter gosto, porque é um direito, né? Nosso, é um dever da companhia oferecer o que promete. Água potável, insípida, inodora, transparente, sem patogênicos. Neide Rodrigues. André, ontem um jornalista do Manhattan Connection disse que o vírus do Covid-19 voltará em outubro. Pode explicar isso? Eu não vi o programa ontem, infelizmente, é um bom programa. E eu não sei em que contexto ele disse isso. Alguns países do mundo, é o caso da Coreia do Sul, houve o reaparecimento de surto, né, de coronavírus. E a Organização Mundial da Saúde, na semana passada, reconheceu a validade de um estudo científico segundo o qual uma pessoa que se curou da Covid-19, portanto tem anticorpos, ela não estaria totalmente imune ou blindada de um recontágio. Se deparar novamente por aí com alguém que é hospedeiro do novo coronavírus, esse novo coronavírus pode novamente voltar para essa pessoa que criou anticorpos. O que não se sabe, é importante frisar isso, é se esse recontágio, o vírus que volta para a pessoa que se curou, terá força para determinar algum problema de saúde. Esse vírus pode não ter forças para determinar algum prejuízo para a saúde de quem voltou a ser hospedeiro. Então eu não saberia dizer, volta em outubro. Você poderia ter dito, volta em outubro aonde? Lá nos Estados Unidos? Porque cada país tem um timing, uma cronologia da pandemia. A Europa já está lenta e progressivamente, porque lá chegou primeiro a pandemia, flexibilizando o comércio. Então, vai acontecer, gente. A gente vai chegar a nossa hora. Mas a gente tem que fazer isso com ciência, né? Com respeito ao que dizem as autoridades. Ivana, André, em plena crise da saúde, o povo fazendo carreata em apoio ao governo, o que pensa disso? O povo não está fazendo carreata não, Ivana, discordo de você. O povo não está fazendo carreata não. Quem está em carreata é uma minoria bem expressiva de pessoas que me parecem completamente
tem que escolher as palavras. Elas não estão respeitando as regras, elas estão expondo a si próprias e aos próximos delas ao risco do contágio e elas estão desrespeitando os profissionais de saúde e elas podem vir a óbito precisando de respirador, tendo contribuído dessa forma aí para rápido contágio do coronavírus. Não é inteligente, não é ético, é uma manifestação de egoísmo evitável. Evitável. Não faz sentido. Paula Bacelar, André, bom dia. Na doutrina espírita há alguma diferença entre ser enterrado ou cremado? Bom, o que Chico Xavier psicografou a partir do que lhe foi dito por Emmanuel, recomenda-se um intervalo de no mínimo de 72 horas para que uma pessoa tenha o corpo cremado. Os espíritas não creem na morte, existe a passagem para um outro plano. Entretanto, não sabemos, nenhum de nós, eu não sei, quanto tempo cada um vai levar para se desvincular totalmente dos lhames materiais. Tem um timing aí. Quanto tempo eu levo para me desagregar totalmente daquele corpo que durante tanto tempo me serviu? Então é uma desacoplagem, E Emmanuel, através de Chico Xavier, recomenda que quem deseja a cremação, por segurança, dê um prazo de 72 horas até efetivar a cremação. Ah, André, mas se for a cremação antes disso, o que acontece com o espírito? Ele pode ter algum desconforto. Mas isso não é propriamente um drama, é um desconforto. Vejam, vamos colocar isso nos seguintes termos. Quanto mais identificado com o plano material eu for, quanto mais identificado com o corpo eu for, eu vivo para cuidar do meu corpo, eu vivo para ter investimento no meu bronzeamento artificial, na minha musculação, na minha tatuagem, na minha lipo. O corpo é a minha prioridade número 1. Cuidar do corpo é ótimo e tudo isso que eu falei pode ter lugar na vida da gente sem exagero. O problema é o excesso. Tudo em excesso faz mal, até água. Até água. Porre de água faz mal para a saúde. O ideal é que a gente cuide. O Francisco de Assis tinha Francisco de Assis, olha a intimidade. Ou Francisco de Assis. Nosso querido Poverello de Assis, Francisco de Assis, ele tinha uma frase muito bonita que chamava o corpo de jumentinho. O corpo da gente é um jumentinho. É claro que ele precisa ser bem tratado, a gente precisa cuidar bem da carcaça. O jumentinho é muito importante na vida da gente. Mas quando a gente idolatra o jumentinho, quando tudo gira em função do jumentinho, quando o jumentinho é o principal objetivo existencial, quando a vida orgânica cessa e a gente se desliga desse corpo, se durante a vida eu fiquei tão identificado com o corpo, esse desligamento se dá de uma forma um pouco mais lenta e dolorosa. Porque todo o meu foco era na matéria, eu não especulava, eu não atinava para a realidade espiritual. E isso vai demandar mais tempo e mais trabalho. Não sei se respondi, tá? Então estamos falando aqui que um cuidado protocolar com a cremação e você não se preocupar muito com essa questão, ok? Vamos em frente. André, Santa Catarina tem 40 mortos, isso está fortalecendo o discurso. Não podemos quebrar as empresas e já está quase tudo aberto, todo mundo na rua. O que falar para a população? Bom, eu devolvo a pergunta, o que os especialistas na área da saúde pública, os que têm autoridade técnica em Santa Catarina, conhecendo os dados de Santa Catarina, estão dizendo sobre essa flexibilização? Porque não sou eu aqui do Rio de Janeiro que vou ter qualquer moral, autoridade, para falar sobre os protocolos de flexibilização das regras de circulação das pessoas nas ruas.
Então, a ciência é o fiel da balança. Eu não quero dar opinião no escuro. Eu não conheço agora os dados desta segunda-feira, 27 de abril, sobre Santa Catarina. Agora, estranho o assodamento em torno da necessidade de priorizar o comércio, priorizar a indústria, priorizar tudo. Economia e saúde não estão em lados opostos. E no mundo inteiro, a gente precisa se dar conta de que não se enfrenta de forma mais inteligente uma pandemia sem isolamento social durante um tempo. E que tempo é esse? Quem define são os especialistas, a ciência médica. Deise Amorim, se acontecerem as mortes que estão previstas, esse governo poderá ser responsável criminalmente? Essa é uma pergunta difícil. Isso já foi assuntado quando o presidente da República malbaratou o risco da pandemia, chamando de gripezinha, dizendo que pessoas atléticas como ele não tinham com que se preocupar. São declarações temerárias e erráticas. Do ponto de vista estritamente jurídico, é até cabível, eventualmente, que alguém mova alguma ação nesse sentido. Agora, veja, o estrago está feito. Eu, sinceramente, agora, nessa altura do campeonato, o Brasil tem uma singularidade no mundo. Nós não conseguimos ter a competência, a inteligência de priorizar o enfrentamento da pandemia. Então nós estamos aqui enfrentando a pandemia e uma crise política indesejável e evitável, lamentavelmente. Isso dispersa. André, quando o morto possui apólice de seguro, a morte por pandemia não há cobertura? Eu não tenho essa informação. Assim, vamos lá. Deixa eu fazer as vezes aqui de alguém com obsessão por letrinha miúda de contrato. É que nem plano de saúde, né? Você fecha um plano de saúde atraído pelo preço bem baixinho, aí você não vê que esse plano de saúde com preço bem baixinho, por vezes, sonega o direito de você ter assistências, por vezes, básicas e elementares. E a pessoa só vai descobrir isso no calor de uma emergência, de um hospital conveniado, de um hospital particular, que você fica sabendo que não tem esse direito. Muito bem. Apólice de seguro por morte, eu não tenho, confesso a você, a clareza de alguém que venha a óbito pela Covid-19 não receberia seguro? Eu não me parece razoável, né? Não me parece razoável, porque em alguns contratos que eu já tive cuidado de ler, você não tem... Seria insano você colocar todos os gêneros de morte possíveis no contrato e o que não tiver ali não lhe dá cobertura, entendeu? Quantos gêneros diferentes de morte ou de desencarne existem? Nossa, você faz 50 páginas do contrato. Então tenhamos essa prudência. Se você tem contrato, cheque, consulte seu advogado e veja o que é possível fazer. Margarete Ortega, André, bom dia. Será que o governo vai continuar pagando o auxílio emergencial ou pode voltar atrás? Olha, o governo tem o mérito, apesar do atraso e da burocracia, de ter conseguido oferecer, num primeiro momento, a ajuda emergencial a um número muito maior de pessoas do que inicialmente previsto. Né? Ponto 1. O ponto 2 é que claramente o governo deu um sinal de, vamos colocar isso bem generosamente, como um baita problema de comunicação quando um ministro, que é o Onyx Lorenzoni, resolve antecipar o pagamento da segunda parcela e é desautorizado pelo presidente, que diz que não é possível fazer isso até segunda ordem. Então, a gente precisa ter o foco, é o que eu estou dizendo, foco. Se o foco é o combate à pandemia, erros como esse não aconteceriam. E tem muita gente precisando. Não esperem o governo. Não esperem o governo. Quem pode ajudar, faça agora. Esse auxílio emergencial, ele vai ajudar muita gente, mas não vai ajudar todo mundo. Por isso que as associações de moradores,
as entidades civis que já têm uma expertise em fazer chegar algum tipo de ajuda a quem mais precisa. Nesse momento, o trabalho da Central Única das Favelas, da Ação da Cidadania contra a Fome, da organização lá de Paraisópolis, as mulheres empreendedoras de Paraisópolis, o trabalho do Mundano em São Paulo com catadores de recicláveis. Esse povo é que precisa de ajuda para fazer chegar o auxílio emergencial, que não é do governo, é nosso. Nós precisamos entrar no circuito. Não dá para ficar esperando o governo fazer o dever de casa, não. O Brasil está sendo testado na capacidade de ser uma nação, uma sociedade que promove a saúde com e sem governo. Né? A saúde, o auxílio humanitário, ele precisa chegar rápido. Ah, André, e o governo? Não, se o governo está com problemas, a gente cobra. Mas eu não vou ficar parado cobrando do governo. Se eu posso ajudar, eu vou entrar em campo, eu vou entrar nesse circuito. É disso que estamos falando. Thales Soares traz a seguinte questão. Nós presenciamos um crescimento do movimento anti-ciência, não só no Brasil como no mundo. Você acha que a ciência vai ocupar um lugar diferente no mundo pós-pandemia? Olha, Thales, veja que curioso. A pandemia, ela permitiu um reordenamento de valores. Estigmatizava-se ONGs, como se todas as ONGs cometessem irregularidade e falcatrua. Quem nesse momento faz a diferença para ajudar quem mais precisa na ponta, aonde o governo não chega, são ONGs. Estigmatizava-se o jornalismo, como se todo jornalista fosse picareta e irresponsável. Ah, jornalismo é fake news. Claro que isso atende a interesses escusos, mas vamos lá, era o discurso nas redes sociais. As empresas de comunicação nunca tiveram tanta audiência e prestígio, porque na hora que você está falando de saúde, segurança para saber se usa máscara ou não, se sai de casa ou não, você vai embarcar na onda do fake news das redes sociais ou você vai atrás de uma informação com credibilidade, com gente que mostra a cara, que não se esconde atrás de pseudônimos. Da mesma forma, a ciência. No Brasil, a ciência, a verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, ano após ano, Dilma, Temer, Bolsonaro, caindo drasticamente. Quem é que agora está cobrando providências enérgicas e rápidas da comunidade científica? É o governo. O governo precisa dos nossos especialistas, principalmente das universidades públicas, para dar conta do recado. Então a gente está falando de uma outra perspectiva que a pandemia trouxe. Tudo aquilo que vinha no embalo de um discurso ideológico, capenga, desprovido de fundamento e sentido, está sendo exposto visceralmente. Então, desideologizar a pandemia, desideologizar as estratégias de enfrentamento da pandemia. É disso que estamos falando. Isso determina a taxa de sucesso de toda a estratégia que está sendo mobilizada para a gente passar por esse sufoco o mais rápido possível. E a informação científica nunca valeu tanto. Você deve estar percebendo isso. A valorização dos profissionais de saúde, a valorização do SUS. Aliás, eu já comentei aqui, a valorização de categorias profissionais várias que eram desprezadas. Antigamente, o entregador de delivery de bicicleta ou de moto era considerado assim, olha, a raspa do tacho da depreciação da mão de obra. Sem nenhum direito, sem carteira assinada, férias, 13º, nada. Era assim, olha, é o último da fila. Hoje, o que seria de nós sem os trabalhadores de delivery? O que seria de nós sem a caixa do supermercado, o motorista de caminhão que faz a entrega, o produtor que permite ainda o fluxo de produção e entrega de hortaliças, frutas, nos supermercados, nos mercados, nos hortifrutis? Tem uma logística toda aí, encadeada, de profissionais que não tinham o seu valor reconhecido.
Então percebe, estamos comentando aqui uma outra ótica que forçosamente a gente passou a ter, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E isso não retroage. A gente está falando de vida, saúde, segurança, qualidade de vida, o mundo que queremos ter, o país que queremos habitar. A gente está falando de coisa muito séria. E quem ideologiza tudo isso está perdendo. Rápido. Cacife, prestígio, credibilidade. Meus amigos, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. O Papo das 9 está chegando ao fim. Eu desejo a vocês, nesse início de semana, foco redobrado na tranquilidade, na serenidade, na sintonia, para a gente com força, coragem e fé atravessar esse período que vai passar. Enquanto não passa, estamos juntos. Cuidem-se, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser.